Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador. Nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo. Jesus é tudo para o pecador. Ele é o noivo compassivo, é o cordeiro e o leão. Ele é a rocha que traz água, perfeitamente livra e traz verão. Levanta o fraco e abatido e me faz mais que vencedor. Somente a cruz me traz sentido, mas é Jesus que anula a culpa e dor. Ele é quem restaura a imagem que foi perdida quando Adão pecou, pois ele é o único que é justo. Glória, aleluia, ao meu Salvador. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador, além do véu está meu Salvador. Bom dia a todos! Como é maravilhoso mais uma manhã estarmos nessa igreja virtual, aonde nós estamos aqui para adorar aquele que está além do véu. Que Deus te abençoe, que Deus possa ser conosco nesse estudo dessa manhã do nosso livro da santificação. Bom dia, pastor! Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um de vocês. O Senhor continue reinando na vida de cada um. Amém! Nós vamos dar início, então, agora a este primeiro momento, onde nós vamos fazer duas orações. Pastor, eu vou fazer a primeira oração e o senhor faz a segunda, tá bom? Ok, combinado. Então, vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos acordou. O Senhor mandou o teu anjo para vir nos acordar e trazermos a esse culto de adoração. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, fazer a tua vontade, queremos te obedecer. Por isso, ó Deus, fale através do teu mensageiro que tu escolheste nesta manhã. Abençoe a cada adorador que aqui chegou. Acorde, Senhor, aqueles que ainda não se despertaram. E abençoe, Senhor, aquelas pessoas que vão ouvir através do YouTube. Que o Senhor seja com cada um deles.
Nós te pedimos a tua direção, a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado e engrandecido seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que tem nos guardado e nos fortalecido, que tem nos animado e nos trazido para perto de ti. Teu é o reino, o poder e a glória, Senhor. E por isso, nesta manhã, estamos aqui, desejosos de aprender mais do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse é o nosso grande desejo, bom Pai, de estar junto com os santos anjos, exaltando o Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, irmão mais velho e amigo mais que fiel. Fica ao nosso lado e aceita o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã. Que cada um destes que está conosco aqui encontre aquilo que está à procura. Que enquanto se pode achar pão, encontremos pão. Oramos no doce e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Rogério, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Amém. Que bom, fico feliz de estar com vocês aqui. Nós ontem começamos o estudo do livro Santificação e hoje nós vamos dar sequência. Eu vou compartilhar a tela e vocês vão pontuando e colocando, então, tem alguma anotação, talvez no chat aí, alguma dúvida que exista, para depois darmos sequência. Eu vou começar a partir daqui, tá bem? E vocês vão se localizando no livro aí. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. E ontem comentei que a fé gera sentimento e emoção. Lembrando que uma definição simples de sentimento e emoção, já que são palavras utilizadas simultaneamente, é que sentimento é algo interno e emoção é a expressão do sentimento, ok? Muitas pessoas, elas são muito sentimentais, mas não são emotivas. Mas todo emotivo é, consequentemente, sentimental, a não ser que esteja, de fato, numa farsa, né? Se fazendo, por exemplo, querendo parecer estar triste, quando, na verdade, por dentro não está. Mas a fé gera sentimento e, consequentemente, emoção. Mas muito tem sido feito através de músicas, por exemplo, ou histórias, para que a emoção ou histórias melancólicas leve ou discurso, dependendo do tipo de discurso, para que as pessoas tenham um desejo, por exemplo, de ler a Bíblia. Não, nós precisamos trabalhar com as estratégias corretas, e a estratégia correta é reconhecimento de nossa pecaminosidade. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Como alguém que vai à igreja, fica ali por horas cantando e diz, eu estou bem com Deus, eu estou bem com Deus. Não, isso não é sinônimo de estar bem com Deus. Depende da base, depende da fé. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Falei da questão de nem sempre estarmos bem, né, com um sorriso. Dependendo da situação, você não pode esperar uma alegria genuína no sentido de um sorriso aberto, esboçado de uma mãe que passa por um luto, ainda que ela tenha esperança na ressurreição. Não existe tal coisa como santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. No outro lugar, a serva do Senhor escreve que a santificação é obra de uma vida inteira.
aqueles que estão trabalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. E aí você lembra do começo do livro, lá na página 1, quando nós lemos que quanto mais próximos estamos de Cristo, mais nós visualizamos a nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade. Eles são famintos e sedentos de justiça, e eu comentei então aqui do mercador celestial, que apresenta 3 mercadorias, e a segunda mercadoria é exatamente a justiça de Cristo. O mercador é o próprio Cristo, e a segunda mercadoria é vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Justiça de Cristo. É aquele manto maravilhoso que foi concedido ao sumo sacerdote Josué, no livro de Zacarias. É a roupa belíssima apresentada como veste nupcial de Mateus 22. Existem os que se consideram santos e fazem profissão da verdade, como fazem seus irmãos, de modo que se torna difícil fazer distinção entre eles, mas a diferença existe. A diferença existe, não obstante. O testemunho daqueles que se orgulham de tão exaltada experiência fará que o suave Espírito de Cristo se afaste de uma reunião e deixará uma influência negativa sobre os presentes, ao passo que se eles estivessem realmente vivendo sem pecado, sua própria presença traria santos anjos à assembleia. Suas palavras seriam realmente como maçãs de ouro em salvas de prata. A última parte do parágrafo nos ajuda a compreender o todo. Está dizendo que quando existem maçãs de ouro, palavras como maçãs de ouro em salva de prata, e as palavras, elas são reflexo da essência, lembre-se que a forma é um reflexo da essência, assim como as obras deveriam ser um reflexo de uma fé genuína. Se há palavras como maçãs de ouro em salvas de prata, isto quer dizer, e obviamente estamos falando num contexto de uma assembleia, de uma reunião solene, então existe a presença dos anjos ali. Mas esse texto é fenomenal porque ele fala, inclusive, veja comigo na tela, o testemunho daqueles que se orgulham de tão exaltada experiência fará que o suave Espírito de Cristo se afaste de uma reunião. Ao falar suave Espírito de Cristo, está falando do Espírito Santo. Misericórdia, apenas ao pensar em estarmos desconectados ou de não sermos templos e morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que tremer, nós temos que temer, no sentido de medo mesmo. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe salvação para nós. Somos e precisamos ser constantemente morada de Deus. Não deixe em nenhum momento ninguém, nem ao menos citar que o Espírito Santo de Deus em algum momento se retirará dos que buscam fazer a vontade de Deus. Em nenhum momento. Ele será retirado da vida dos ímpios, daqueles que o negaram, mas da vida dos justos nunca. Nós temos isso em diversos textos bíblicos, né? Por exemplo, Efésios 1:13, ou ainda 1 João 3:24. Esses textos são claros sobre Deus permanecer em nós. Ainda 1 Coríntios 3:16 e 17, ou 1 Coríntios 6:19 e 20. O tempo de prova. No verão, ao olharmos para as árvores de distante floresta, todas vestidas de um lindo manto verde, não podemos distinguir as árvores sempre verdes das outras. Não podemos distinguir as árvores sempre verdes das outras. Mas quando se aproxima o inverno,
e o gelo as envolve, despojando as outras árvores de sua bela folhagem, as sempre verdes são prontamente discernidas. Assim será com todos os que andam em humildade, desconfiados de si mesmos, mas apegados, trementes à mão de Cristo. Ao dizer desconfiados de si mesmos, não temos como fugir do texto de Lucas 18, verso 4, onde é dito que o fariseu orava de si para si mesmo. O texto diz isso, orando de si para si mesmo. Nós precisamos tomar muito cuidado. A justiça própria, o orgulho, a arrogância, a presunção, ela é um grande problema, ela é um grande mal. Lembre-se que da tentação à queda acontece em 4 passos: atenção, consideração, decisão e ação. A atenção não é pecado, a consideração não é pecado, e é na decisão que ocorre no coração que o indivíduo decide ou não pecar. E tendo, então, oportunidade, ele vai transformar aquele pecado que ocorreu no coração em ato exteriorizado, externo. E isso que ocorre no coração, e ali ocorre o pecado, a transgressão da lei, ocorreu no coração de Lúcifer, justiça própria. Ocorreu também no coração de Eva, justiça própria. E também no coração de Adão, justiça própria, querendo para si. Adão queria Eva, ele não queria a vontade de Deus. Ele quis Eva. Eva quis o conhecimento do bem e do mal. Ela não quis a vontade de Deus. Lúcifer quis fazer sua própria vontade e não a vontade de Deus. Por isso, o texto bíblico diz, tudo que não provém de fé é pecado. Em outras palavras, tudo que não provém da vontade de Deus ou para a vontade de Deus é pecado. Outras 4 palavras nos ajudam a entender como viver a vontade de Deus. Vivendo em Cristo, vivendo com Cristo, vivendo para Cristo e vivendo por Cristo. Nele, com Ele, para Ele e por Ele. Sempre que começarem algum discurso relacionado às questões espirituais, comece com Cristo, costure com Cristo e termine com Cristo. Nunca falem, por exemplo, de vitória sobre o pecado sem apresentar Jesus no começo, no meio e no fim. Isso pode dar a impressão de que você está falando de vitória pelos próprios méritos, e isso seria uma grande heresia. Enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se fiam da perfeição de seu próprio caráter perdem seu falso manto de justiça quando submetidos às tempestades da prova, os verdadeiramente justos, que sinceramente amam e temem a Deus, cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade como na adversidade. O texto é simples de entender, mas vou te ajudar na compreensão. Eu quero levar você a pensar na palavra adversidade e dizer que muitos adventistas do 7º dia, eles são circunstanciais. Isto significa o seguinte: enquanto a circunstância é favorável, eles são guardadores do sábado, eles fazem culto, eles são dizimistas e ofertantes. Estou falando daqueles que estão procurando praticar a fé, ok? Alguns nem chegaram nesse ponto. E aí precisam despertar, porque isso é o beabá da fé. E eles fazem estas coisas com a pretensão de estarem de fato adorando e louvando ao Senhor. Porém, lembre-se, são nos momentos de circunstâncias adversas que nós mostramos quem de fato nós somos. É na adversidade que eu preciso usar as 2 mãos, porque enquanto existe momentos favoráveis, eu posso estar segurando uma máscara com uma mão e vivendo com a outra. Mas no momento da adversidade, a máscara cai e nós usamos as 2.
É no momento de adversidade em relação ao sábado que aquele cristão mostrará se de fato ele ama a Deus acima de todas as coisas, colocando o sábado, que é uma personificação no tempo do próprio Deus. Um dos pioneiros vai apresentar o sábado não como um símbolo de justificação pelas obras, mas como um símbolo de justificação pela fé. Por quê? Porque o sábado é o dia de descanso, santo, justo e bom, abençoado, santificado. É o dia que Deus preencheu com Ele mesmo. Lembre-se, todos os outros dias foram preenchidos com elementos. O dia e a noite criados no primeiro dia foram preenchidos pelo sol e a lua do quarto dia. Os peixes e as aves criados no quinto dia preencheram os ambientes do segundo dia, o céu e as águas. Lembre-se que os animais terrestres e o ser humano, criados no sexto dia, preencheram a parte seca e do terceiro dia e também os alimentos criados no terceiro dia. Então, você tem uma relação do primeiro dia com o quarto, do segundo com o quinto, do terceiro com o sexto. Mas aí Deus cria o sétimo dia. E ele preenche o sétimo dia com o quê? Com ele mesmo. O sábado é uma representação da própria presença de Deus, onde mesmo que eu não queira, ele vem até mim. Nós não escolhemos o sábado. Nós escolhemos adorar a Deus no sábado, mas Deus escolhe a todos no sábado. Nem todos escolhem o sábado, no sentido de guardar, de obedecer, mas o sábado escolhe a todos, porque ele vem para todos. Uma representação de João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira. Por isso, Hebreus 4 vai falar sobre o descanso do sétimo dia como uma representação de descansar em Cristo, de descansar em Deus. Falei tudo isso para você entender a profundidade do sábado. Agora vamos imaginar que um de nós passe por uma situação desconfortável em relação a ter que tomar uma decisão sobre trabalhar ou não no sábado por conta de uma questão de emprego, de manter o emprego. Aqueles que amam a Deus e confiam em Deus e têm os mandamentos de Deus como reflexo de seu caráter, e você sabe que a lei de Deus é um reflexo de seu caráter, estas pessoas não irão titubear. Elas irão se lembrar do texto de Atos: antes importa servir a Deus do que servir aos homens. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o Senhor. Porém, existem outros que vão titubear, que vão balançar e que provavelmente vão naufragar e vão ceder. Por quê? Porque enquanto não haviam situações adversas, se mostravam firmes, mas é no momento da crise que o caráter é revelado. E você tem exemplos disso nas Escrituras Sagradas, não é? Como, por exemplo, a situação do próprio José ou Adão, Adão não é um bom exemplo disso. José, Daniel, Jó talvez seja o melhor exemplo. Volte comigo aqui para o texto. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, magnanimidade, confiança cristã. Tudo isso que eu citei são atributos de Deus, que podem agora e irão, pelo poder de Deus, pelo apego a Deus, também fazer parte da vida do cristão. São os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente ligados a Deus. Lembre-se que com a entrada do pecado, há agora uma inversão e uma troca de atributos, onde os atributos que foram apresentados aqui, eles foram manchados,
E tudo que você viu de bom é só trabalhar com o oposto, com o orgulho, com a inveja, com a ira, com a mágoa, com a presunção, com a justiça própria. A irmã White apresenta no livro Educação, capítulo 2 e 3, que ao ingerir do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o ser humano agora passa a ter o caráter de Satanás. Irmãos queridos, essa é a nossa realidade. Nós precisamos de Cristo, morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É por isso que a Bíblia fala tanto de morrer, morrer, morrer. Porque nós, por nós mesmos, estamos completamente fadados ao fracasso. Seus atos podem não ser publicados ao mundo, falando de um cristão genuíno, mas eles mesmos estão diariamente lutando contra o mundo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação e o mal. E por que é que eles ganham essas vitórias? Por que é que eles são vitoriosos? Porque não há impossíveis para Deus. Eles são vitoriosos porque tudo é possível ao que crê. Eles são vitoriosos porque tudo podem naquele que os fortalece. Eles são vitoriosos porque o esforço humano vinculado ao poder divino torna-os onipotentes. Por quê? Porque Deus é onipotente e agora Cristo habitando em nós nos torna onipotentes. Em relação a quê? Em relação à vitória sobre qualquer tentação e mal. Porque alguns dizem, eu não consigo vencer, isso é muito difícil para mim. Porque ainda não renderam o eu completamente a Cristo. Não estou dizendo que isso é fácil, mas estou afirmando que é possível e necessário. Eu quero ler um texto sobre isso. Vamos fazer o contraste entre dois textos. Vamos para o livro de Amós, profeta menor, Amós. Amós capítulo 9, verso 10. Amós capítulo 9, verso 10. Amós capítulo 9, verso 10, depois Jeremias 50, verso 20. Amós capítulo 9, verso 10. Todos os pecadores do meu povo. Veja, não são os pecadores que eram de um outro povo. São os pecadores do povo de Deus. São aqueles que dizem ter o nome de Deus, mas na verdade não têm Deus. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Lembre-se que a expressão espada é apresentada também em Apocalipse 19. E essa expressão tem uma relação direta com morte. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Ao dizer o mal não nos alcançará, nem nos encontrará, eles estão tendo uma falsa visão de Deus. Não, Deus é bom demais. Isso nunca vai acontecer. E eles continuam voluntariamente nas práticas dos seus pecados. Quando, na verdade, o texto de 1 João, capítulo 3, verso 6, diz de forma clara que aquele que vive na presença de Deus não vive na prática do pecado. Temos isso em 1 João, capítulo 3, versos 6, 7, 8 e 9. Agora, veja comigo a diferença e o contraste de Amós 9, verso 10, onde é apresentado os pecadores do povo, ou melhor, os pecadores que estão dentro ou dentre o povo de Deus, que morrerão à espada por não terem abandonado os seus pecados. Veja o contraste desse verso com Jeremias 50, 20. Jeremias 50, verso 20. Acompanhe comigo, por bondade, o texto. Naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel. Veja, Israel é povo de Deus. Buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá,
mas não se acharão. E por que não serão achados? Porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Se existe perdão, é porque houve arrependimento. Se houve arrependimento genuíno, é porque houve abandono de erros, no sentido de pecados. Lembre-se de Provérbios 28:13. Esse texto não pode sair da sua cabeça. Provérbios 28:13. Porque transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Volto para o texto. Solenes votos são renovados e mantidos mediante a força ganha por fervente oração e constante vigilância nela. O ardente entusiasta não discerne as lutas desses silenciosos obreiros, mas os olhos daquele que vê os segredos do coração notam e recompensam com aprovação cada esforço feito com renúncia e mansidão. Veja, vigilância, perseverança, são atalaias de Deus. São aqueles que estão preocupados em dar o sonido certo, em dar o alerta. São aqueles que, de acordo com Ezequiel, sussurram e gemem pelas abominações causadas dentro do povo de Deus e também em sua própria vida nas vezes que caem. Existe uma tristeza pelo pecado cometido. Inclusive, um comentário muito interessante é que enquanto eu e você estivermos muitas vezes caindo e pecando e não sentindo tristeza e chateação conosco mesmo por termos magoado a Deus, é sinal de que não fomos ou não passamos por conversão genuína. Porque o cristão verdadeiramente convertido, quando ele machuca alguém, quando ele magoa alguém, ou quando ele peca magoando a Deus, ele fica profundamente entristecido, ele fica chateado. Fica chateado. Alguns esboçam esse sentimento em prantos literais, em choro, e alguns apenas têm isso no coração. Mas existe um quebrantamento, existe um entristecimento porque você magoou Deus. O contrário disso são pessoas que cometem atos de pecado, ok? E o pecado é uma ofensa contra Deus, o pecado machuca nosso Salvador, podemos humanizar assim para que fique algo bem mais claro para mim e para você. E essas pessoas continuam fazendo as coisas como se não tivesse nenhum problema. Em outras palavras, elas não foram convencidas do pecado, mas abaixaram tanto a voz do Espírito Santo e aumentaram tanto o volume do mundo, que agora já não conseguem mais perceber como é triste magoar nosso Deus. Nós precisamos sentir tristeza ao pecar. Por isso, pecado voluntário na vida de um cristão convertido é acidente de percurso. A ponto de 1 João capítulo 2, verso 1. Isso, escrever, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Veja, é acidente de percurso. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo, para nos perdoar, mas também para nos purificar. Não estou dizendo que não vamos pecar, mas estou dizendo que é possível viver uma vida de integridade ao lado de Deus. 1 João quanto, pastor? Esse que eu citei é 1 João 2:1. Obrigada. Preciso o tempo de prova para revelar no caráter o ouro puro do amor e da fé. Eu gosto da expressão amor, ouro puro, porque ela lembra a primeira mercadoria do mercador celeste, apresentado em Apocalipse 3, verso 14 em diante. É preciso o tempo de prova para revelar no caráter o ouro puro do amor e da fé. Quando dificuldades e perplexidades vêm sobre a igreja, então se desenvolve um firme zelo
e as profundas afeições dos verdadeiros seguidores de Cristo. Quando o que vem, dificuldades e perplexidades. Igreja aqui é no sentido de povo, não é? Nunca pensei em igreja como 4 paredes de uma placa, mas como um grupo de pessoas que se reúnem com o mesmo propósito. Por que é que as provas vêm? Por que é que existem os crisóis? Para lapidar o caráter. Lapidar o caráter. Sentimos-nos tristes quando vemos professos cristãos desviarem-se pela falsa e fascinante teoria de que são perfeitos, porque é muito difícil desenganá-los e levá-los ao caminho reto. Procuram tornar lindo e aprazível o exterior, ao passo que o adorno interior, que é a mansidão e humildade de Cristo, lhes está faltando. Podemos afirmar que estamos e somos perfeitos em Cristo, mas falar disto por conta própria seria um erro absurdo. O tempo de prova virá a todos, quando as esperanças de muitos que por anos se sentiram seguros serão vistas como estando sem fundamento. E por que serão vistas como sem fundamento? Porque mais cedo ou mais tarde, a circunstância adversa vai provar se de fato o indivíduo é um cristão convertido ou não, e o seu caráter será revelado. Quando em novas posições, sob circunstâncias variáveis, alguns que pareciam ser colunas na casa de Deus, se revelarão apenas como madeira carcomida debaixo da pintura e verniz. Mas os humildes de coração, que diariamente sentiram a importância de firmar seu coração na rocha eterna, permanecerão inabaláveis no meio das tempestades de provações. Veja, humildes de coração, diariamente sentiram a importância de firmar seu coração na rocha eterna. Queridos, sempre que vocês forem abrir a boca para testemunhar, testemunhem das vitórias de Cristo e não das suas vitórias. Vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Mateus 5,16. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor. Sempre apresente quão maravilhoso é o Senhor. Obviamente que as vitórias são dadas a nós como indivíduos, mas elas pertencem a Cristo. Sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não há vitória. Porque não se confiaram a si mesmos. O fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Alguns cristãos, ao apresentarem vitórias, eles podem parecer que estão sendo presunçosos, orgulhosos, arrogantes, como se fossem melhores do que os outros. Por isso, sempre exalte a Cristo. Como se dizendo, Deus é bom para comigo, e Deus tem me concedido o privilégio de fazer algumas coisas para a honra e glória dele. E aí você pode contar a sua história. Ok? Estamos avançando bem. Eu espero que vocês não estejam com dúvidas sobre os comentários feitos, mas se tiverem, deixem anotados. Daqui a pouquinho eu vou encerrar aqui e vocês poderão perguntar. Produção natural de frutos. Aqueles que se dão ao trabalho de chamar atenção para as suas boas obras, constantemente falando de seu estado sem pecado e esforçando-se por salientar suas realizações religiosas, estão apenas se enganando. Um homem sadio, que está em condições de atender às vocações da vida e que dia após dia se dedica ao seu trabalho com espírito alegre e uma saudável corrente de sangue em suas veias, não chama a atenção de todos aqueles a quem encontra para a sanidade de seu corpo.
devemos tomar muito cuidado com isso. Devemos aprender que esse não é o caminho em relação a apresentar isso que está aqui. Chamar a atenção para nossas boas obras. O próprio Cristo deixava evidente que não queria, em certo ponto, que as suas obras fossem vistas. Teve um momento certo delas serem reveladas, depois de ter realizado um milagre, por exemplo, alguns milagres, ele disse, não contem a ninguém. Haveria o momento certo daquilo ser apresentado. Saúde e vigor são as condições naturais de sua vida e, portanto, ele realmente se lembra de que está desfrutando tão rico dom. Por quê? Porque é Deus que lhe concedeu. Glorifiquem sempre a Deus. Assim, se dá com o homem verdadeiramente justo. Ele anda inconsciente de sua bondade e piedade. Veja, um homem verdadeiramente justo, um homem verdadeiramente convertido, um crente convertido, um cristão convertido, ele não fica fazendo propaganda dele mesmo ou de suas obras, ele anda inconsciente de sua bondade e piedade. O que é piedade? Religiosidade plena, espiritualidade genuína. Ele faz o que é certo simplesmente porque é certo. Ele age de maneira gentil, bondosa, educada. Por quê? Porque ele está refletindo o caráter de Cristo, porque a divina semente que habita nele, aquela mesma que gerou o ente santo, Jesus Cristo, no ventre de Maria, aquela que também habita nele, o Espírito Santo da verdade, do qual ele é o templo e a morada deste Espírito, esta pessoa agora age de forma natural, sendo, por exemplo, repreendido por alguém que está alguém de má índole, ele age como Cristo, não tratando da mesma maneira. Sem dizer, você viu como sou bom? Não. O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta. E é-lhe tão natural produzir frutos do Espírito como para a figueira produzir figos, ou a roseira carregar-se de rosas. E alguém, vendo os meus comentários e lendo o texto, pode imaginar, mas para o Senhor é muito fácil dizer, porque o Senhor tem esse temperamento, essa personalidade mais calma, mais tranquila. Sim, você, de certa forma, tem razão. Porém, eu já disse isso em outros lugares e repito que por muito tempo eu utilizei dessa casca mais calma, mais tranquila, para tirar vantagem de situações. E muitos ainda continuam sendo assim, sendo pessoas aparentemente calmas, tranquilas, mas sendo serpentes escondidas, ou lobos escondidos atrás de uma pele de ovelha. Outros não, outros já são extravagantes, espalhafatosos e têm sua personalidade, esse temperamento mais agitado, mais colérico, mais sanguíneo. Eu sou mais fleumático, mais melancólico, porém, mais cedo ou mais tarde, se não houver uma conversão genuína, mesmo estes que têm essa personalidade mais aparentemente mais tranquila, eles vão explodir. Eles vão querer matar na unha aqueles que lhe causaram dano. Por isso precisamos todos nós, tanto os de personalidade mais tranquila ou os de personalidade mais agitada, morrermos para nós mesmos, nos rendermos ao pé da cruz, aos pés de Cristo, para que haja uma transformação genuína. E então, filhos do trovão se tornarão
filhinhos amados de Deus. Não tolos, não tontos, não cauda, mas cabeça, sabendo como utilizar as melhores palavras. Quero ler com vocês o texto de Pedro. Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Verso 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E aí você pergunta, mas isso é Cristo, e ele era Deus. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. João 5,30. O que diz João 5,30? João 5,30, João 6,28, João 7,16, João 8,28, desculpa, é João 6,38. João 7,16 e João 8,38, todos estes textos deixam claro que Cristo agiu dependente do Pai e não por conta própria. As vitórias de Cristo, a maneira de viver de Cristo, não era por ele mesmo, mas era pela sua dependência do Pai. Cristo é um exemplo mostrando para nós como viver, completamente dependentes do Pai. As vitórias de Cristo, o viver sem cometer nenhum pecado e sem ter dolo algum encontrado em sua boca, foi pela completa dependência do Pai. É por isso que apresentamos Apocalipse 14, onde é dito no verso 4, são estes os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Verso 5, e não se achou mentira em sua boca. Não se achou engano. Por quê? Porque eles reproduzem aquilo que Cristo é. Um homem completamente dependente do Pai. Lembre-se, a diferença era que Cristo tinha acesso direto ao Pai. E nós temos acesso por meio de Cristo ao Pai. Por meio de Cristo. Nosso amado Senhor e Salvador. Nosso Mestre. Nosso Deus. Nosso irmão mais velho. Verso 23. Pois ele, referindo-se a Jesus, quando ultrajado, não revidava-o com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando injuriado, não injuriava. E quando tratado mal, fazia diferente. Isso é lindo demais. É lindo demais. Sua natureza está tão inteiramente imbuída do amor a Deus e ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo, ok? Isso lembra alguma coisa? As duas tábuas da lei. A lei é o reflexo do caráter de Deus. Quando eu amo a Deus e quando eu amo o próximo, eu estou amando a Deus de todo o coração e fazendo a sua vontade, seguindo a sua lei. Sua natureza está tão inteiramente imbuída do amor a Deus e ao próximo, que faz as obras de Cristo com espírito voluntário. Voluntário. Bom, eu vou dar um tempinho aqui, porque acredito que hoje eu acabei falando demais e pode ser que os comentários tenham gerado perguntas. Então, vamos encerrar por aqui com uma oração. É isso, né, meninas? É uma oração agora? Sim, pastor. Que mensagem Ok. maravilhosa. Vamos Deus orar. continue nos abençoando. O senhor faz uma Amém. oração e eu gostaria de mais um voluntário para fazer a oração e logo em seguida a Suelen vai cantar para nós. Tá bem. Correto? Altinho, Eu posso orar, Eunice? Pois não. Júnior. Juninha. Ok. Então vamos lá. Vamos. Pastor, o senhor faz a primeira oração, a Juninha a segunda e a Suelen logo em seguida cantará para nós. Amém? Ok, vamos orar. Grande Deus, ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que ouvimos, que lemos.
coloque em nosso coração o desejo de sermos pessoas melhores, amáveis e gentis. Que ao longo desse dia, vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Que ao longo das adversidades, o Senhor permaneça ao nosso lado e que nós sejamos como o homem que construiu a casa na rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, mas ele permaneceu firme. Que assim seja conosco e que vivamos desde já pela fé. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, assim seja. Grandioso Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor está sempre atento às nossas orações. Todas as vezes que nos prostramos diante do Senhor, a te pedir por algo, o Senhor está a nos ouvir. É verdade que nem sempre fomos atendidos conforme pedimos, porque não sabemos nem pedir. Assim diz a tua palavra. E o Senhor tem nos ensinado isso aqui nessa sala. E eu te louvo, Senhor, pela compreensão que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço, Pai querido, porque o Senhor tem nos colocado em situações onde o Senhor tem aperfeiçoado o nosso caráter através das circunstâncias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigada pela pessoa do pastor que está conosco desde ontem, Pai. Com toda diligência e singularidade tem ouvido a voz do Senhor e tem transmitido a nós com uma clareza que só o Espírito Santo pode fazer. Obrigada, Senhor. Obrigada por usar o teu servo e por dar a ele essa disposição. Obrigada porque o Senhor nos acordou, mesmo antes do horário, para que pudéssemos estar na tua presença e sentirmos que o Senhor estava a nos atender. Ser com cada filho teu aqui presente, com as necessidades de cada um. Eu não conheço a todos, mas o Senhor é um Deus onisciente e sabe até quantos fios existem na cabeça de cada um. E assim, Paizinho, com meu coração cheio de alegria, pela mensagem que nos foi transmitida, pela atenção do Senhor para com cada um de nós, é que eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo. Dai-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração me entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti
o meu louvor. Amém. Amém. Muito obrigada, Suelen. Deus continue abençoando você com essa voz linda e maravilhosa. Nós vamos Amém. partir agora para as considerações. O que te tocou nessa mensagem? Eu separei tantas coisas aqui, gente, só o Espírito Santo mesmo para falar dos nossos corações. A Juninha já levantou a mão. Eu gostaria, pastor, muito obrigado por essa mensagem. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E essas mensagens possam estar a chaguarita no nosso coração. Eu achei muito linda essa frase aqui. Santificação não consiste em forte emoção. Nossa, às vezes a gente acha que ser santo, a gente tem que, né, mostrar aquele jeitão de santo. Não, o Espírito Santo tem que mostrar Cristo em nós. Isso é muito bom. Como a Ellen White falou, santificação é uma obra de uma vida inteira. E quanto mais próximo de Cristo, mais nós vemos os nossos pecados, os nossos erros, e nós temos que agarrar com Jesus. Então, a Juninha já levantou a mão, depois a Jaqueline. Pode abrir seu microfone, Juni, e falar o que essa mensagem tocou no seu coração, depois a Jaqueline, amém? Amém. Bom dia a todos, bom dia, pastor. Deus seja louvado por tudo. E eu estou aqui, assim, com o meu coração querendo sair pela boca. Há muito tempo, eu venho pedindo a Deus, né? Eu tenho uma lista de obras que eu quero adquirir e a cada ano eu tiro um percentual e destino à compra de obras, porque eu gosto muito de ler, mas eu não tenho o hábito de ler na tela. Eu gosto do livro físico, que eu posso riscar, que eu posso anotar, que eu posso escrever as analogias de um com o outro, enfim. E já há 2 anos eu não estou conseguindo cumprir essa minha meta, né? E o livro Santificação é um dos que está na minha lista, e eu ainda não consegui adquirir a obra física. E quando a colega colocou que o senhor ia trabalhar conosco esse livro, eu fiquei muito feliz. E os outros também, que o senhor vai trabalhar, um eu não tenho, que também está na minha lista, que eu tenho o volume 2, e o senhor vai trabalhar para a honra e glória do Senhor, o volume 1. E eu, hoje, quando o senhor estava comentando sobre o que está escrito no livro, na obra Santificação, eu fiquei ali quietinha ouvindo e agradecendo a Deus. Como Deus é bom. Deus, ele nos permite estar em condições não para que a gente seja glorificado. Essa semana eu estava conversando com uma irmã e ela falou comigo assim: Juninha, eu fiquei perguntando para Deus por quê? Por que que isso aconteceu com você e tal? E aí, antes mesmo que eu respondesse para ela o que estava em meu pensamento, ela mesma falou comigo assim, mas eu comecei a refletir e eu entendi, não é por quê, é para quê. Isso não é para você, minha filha, isso é para que as outras pessoas vejam o poder de Cristo. E eu glorifiquei a Deus ali também no silêncio, porque não precisou nem eu responder. Isso que estava no meu pensamento, na minha mente, o Espírito Santo já tinha falado com ela. E eu glorifico o Senhor, porque quando nós oramos, quando nós estamos buscando a Deus de modo sincero, independente do que aconteça, nós vamos entender que Deus está no controle. E que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Porque, de todo modo, Ele está a fazer. Os meus olhos é que não estão vendo. Então, hoje, pela graça de Cristo, eu tenho essa compreensão. E eu glorifico a Deus por isso, porque eu sei que isso não provém de mim.
Quantas vezes eu também já fiz questionamentos indevidos e já falei o que eu não devia. Quando o senhor falou do temperamento, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre fala, né, que eu sou colérica e sanguínea. E eu falo, Deus vai ajustar o meu temperamento para a honra e glória dele. E eu tenho visto o Senhor Deus atuando, porque só Ele pode. Não porque eu veja isso, pelo contrário. O meu corpo, ele responde à minha natureza. O tempo todo eu estou sentindo no meu corpo as respostas do que é a minha natureza. Contudo, em meu comportamento, o Espírito Santo tem agido e tem feito a diferença. E eu sei que só Deus pode fazer isso. Só Deus. De mim mesmo eu jamais conseguirei. Então, louvado e glorificado seja o nome do Senhor por essa mensagem, por sua vida, pastor, e pela vida de cada um que se encontra aqui. Amém, Amém. querido. Amém. Jaqueline? Bom dia a todos, bom dia, pastor Rogério. Olá, querido. Cheguei, pastor, a tempo. Aleluia. Eu aprendi uma coisa, eu vou usar um pouquinho da fala da Júnia e depois eu vou entrar no que eu ia falar. Eu aprendi, Júnia, que não é nem o porquê e nem o para quê. É o mesmo que. É o de Abacuque. Mesmo que não floresça, né? Mesmo que não dê frutos, a gente tem que estar firme no Senhor. E eu estava vendo aqui, pastor, eu lembrei quando o senhor fala que o homem, quando produz frutos natural, né, quando ele tem produção natural de frutos, ele não percebe realmente. Aí eu me lembrei lá da volta de Jesus, que ele vai dizer assim, quando eu tive fome, tu me alimentaste, quando eu tive sede, tu me deste que beber, e os salvos vão dizer assim, Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Tipo assim, nós não fizemos isso, Senhor. É tão natural, mas tão natural que a gente não se percebe. É por isso que a pessoa que é salva, a pessoa que ela age de maneira tão natural que ela acaba não se vangloriando. Em nenhum momento ela se vangloria daquilo que ela faz, porque ela não percebe que ela faz. Então, esse livro está assim, ele é realmente fantástico. E obrigada, pastor, pela oportunidade que o senhor está dando a gente, juntamente com o senhor, de lermos esse livro novamente. Eu já tinha lido, mas cada dia a gente descobre outra faceta desse livro. Mas é muito importante a gente reconhecer que tudo vem de Deus. Tudo Amém. vem de Deus, né? Bom dia, pastor. Maravilha. Amém, Jaqueline, isso mesmo. Cida? Abra seu microfone. Bom dia. Bom dia. Irmãos. A minha consideração hoje, está me ouvindo? Sim. Sim. Ô, pastor, às vezes é aquela passagem que tem na Bíblia que fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu levantei cedo, né? Sentei aqui, comecei a ver a lição, né? A tela, lendo, e muitas vezes quando eu leio, eu durmo, né? Mas hoje foi algo que me chamou muita atenção e eu confesso para os irmãos que eu tremi na base a respeito quando o senhor falou do sábado, que no sábado quem preenche, eu não sei se a minha expressão aqui está certa, foi o que o senhor falou, que é Cristo, e que no sábado ele vem até a nós. E eu imaginei assim, meu Deus, e nós, como que nós estamos vivendo? Eu falo para mim. Eu tremi na base porque, meu Deus, se Cristo vem até a mim no sábado, é Ele que preenche, quer dizer, nós estamos aqui no sábado, então Ele está aqui na minha casa. E como que eu estou sendo? Como que está sendo a minha vivência
né, no sábado. Porque o que eu senti assim foi realmente que é um dia especial. A gente vem falando que é um dia especial, né? Deus santificou, mas fica naquela, né? Mas hoje foi muito forte. Eu senti muito forte. É o próprio Deus no nosso lar, na nossa casa. Então eu agradeço muito a Deus, né? E outro comentário que o senhor falou sobre as pessoas, né, que às vezes elas são tão arrogantes que elas nem elas mesmas percebem. Então são pessoas que a gente realmente necessita, né, estar orando por essas pessoas. A minha consideração nessa manhã é essa. Eu agradeço a Deus, porque eu vou prestar mais atenção nesse dia, no meu falar, o que eu estou ouvindo, né, as minhas palavras, o meu olhar. Então, eu agradeço muito, primeiramente, o Espírito Santo de Deus, porque nessa manhã ele falou comigo: esse dia é especial, Aparecida. Eu estou com você nesse dia. Ele está todos os dias, mas nesse dia de sábado é especial. Então, Amém. essa é a minha consideração e eu agradeço muito. Lembre-se que Amém. o sábado é uma representação de Jesus, né? Porque Jesus é o pleno descanso. É o pleno. Então, o sábado abraça todos, mas nem todos querem ser abraçados pelo sábado. Isso. Então, nós Amém. precisamos lembrar que o sábado, ele é o símbolo da justificação pela fé. E a justificação pela fé nada mais é do que a glória do pó, a glória do homem no pó e a exaltação da vitória de Cristo Jesus. Então, Isso. quando nós aceitamos e recebemos o sábado, o dia de sábado, como sendo a Cristo vindo nos visitar, então eu vou dar uma dica, tá bem? Desde hoje, comece já a se preparar para amanhã, sexta-feira, cada um de vocês que aqui me escuta, receba na casa de vocês uma pessoa muito especial. Então, eu brinco assim com aqueles que participam da nossa sala. Na sexta-feira eu digo assim: lembre-se que hoje vocês vão receber uma visita muito importante. Isso. E aí, quando você inculca que, de fato, próximo ao pôr do sol, não é no pôr do sol, é próximo ao pôr do sol, porque ele chega antes. Você vai receber uma pessoa muito importante que não, escuta isso, tá? Que não vai se preocupar se a casa está virada de ponta cabeça, ela não vai se preocupar. Ela quer a sua atenção. Amém, amém, amém. Okay? Então, o que deu para fazer, fez. O que não deu para fazer, não faça. Não Amém. faça. Ok? Obrigada. Cristo não vai ficar dizendo: você não lavou a louça, você não fez isso, você não fez aquilo. Não. Nós vamos ficar tão constrangidos de recebê-lo e não ter feito o que deveríamos ter feito, que da próxima vez nós faremos. Tá. Então, nós precisamos entender que o sábado é símbolo da justificação pela fé. O sábado é um sinal exterior daqueles que possuem o sinal interior, que é o Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a amar as coisas de Deus. Amém. Eu fico feliz pela sua compreensão, irmã. Louvado seja Deus. Que bom. É outra coisa. Hoje, eu confesso diante dos irmãos nessa sala que às vezes a gente faz as coisas aleatoriamente. Eu aprendi que o sábado eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Hoje, depois de 25 anos, eu estou entendendo o que significa guardar esse dia, observar esse dia. E quantas vezes que essa pessoa maravilhosa tem chegado. O senhor falou uma coisa que às vezes a gente chora, né? Quantas vezes ele tem chegado na minha casa? Eu estou fazendo comida, cozinhando feijão, xingando, às vezes reclamando, porque trabalhei o dia inteiro estressada, e essa pessoa chega e... É isso, irmã. Então, nós vamos nos preparar melhor.
nós vamos nos preparar para dar toda a atenção para ele. Nós precisamos melhorar nesse aspecto. A esposa do irmão Tiago Welker tem uma apresentação sobre o sábado, muito importante. Eu vou encaminhar para a Keila, e a Keila envia no grupo da consagração, tá bem? Muito obrigada. Por nada. Amém. Últimos comentários? Pastor, Opa. só uma coisa. Jaque? É só, rapidinho, tá? É só uma coisa, viu, Aurenice, rapidinho. Ok, fica à vontade. É incrível. As nossas conversas no sábado tem que Jesus tem que estar introduzido nela, porque senão ele vai ficar sentado num cantinho, ouvindo a nossa conversa e não podendo falar conosco. Isso. A gente também tem que pensar nisso. O que a gente está conversando no sábado? É época de política. Quantos de nós temos conversado sobre política no sábado? Aí o nosso convidado fica assim, bem, eu vim aqui conversar com eles, mas eles não querem conversar comigo, deixa eles conversarem sozinhos. A gente tem que começar a ver Jesus de maneira literal no nosso lar, para que a gente entenda que tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for falar, tudo que a gente for pensar, porque a gente não pode esquecer que ele vê o nosso pensamento, ele é Deus. Tudo que a gente for pensar, as nossas atitudes, ele vai estar junto para participar, ele quer participar, porque ele veio nos visitar. É bem profundo isso, pastor, muito profundo. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Mais alguma pergunta ou comentário? Pastor, Pois não, bom querido? dia a todos. Eu gostaria de fazer um pedido. Sim. Que Deus nos conceda, vamos orar, e que o Senhor pudesse tirar um dia para falar um pouco mais do sábado. Eu vi que o assunto é mais profundo ainda do que eu imaginava do sábado. Sim, querida. E eu muito aprendi hoje, eu sou adventista de berço, aprendi hoje mais algumas coisas, mas eu gostaria de aprender mais. Se o senhor pudesse tirar um dia para falar para nós mais sobre o sábado, eu agradeço. Eu creio que nós podemos, em algum momento, trabalhar com essa apresentação que eu comentei, falando sobre o que a Bíblia e os testemunhos falam sobre o dia de sábado. Acredito que é possível, sim. Vamos conversar sobre isso. Pastor, podia colocar no nosso link também, né? Já mandei. Obrigadão, pastor. Por nada, amigo. Por nada. É incrível, né? É incrível. É uma parte da mensagem que eu separei também. O sábado escolhe a todos, mas nem todos escolhem o sábado. Isso mesmo. Tremendo isso aqui, realmente. Bem pedido, irmã Irani. A gente precisa focar bem no sábado, é o selo de Deus, vai ser a grande controvérsia, nós precisamos estar bem cientes disso, amar a Cristo sobre todas as coisas e abraçar o Santo Sábado. E vai ser um ponto muito importante para a gente defender a causa de Cristo. Amém. Mais alguém? Estamos para encerrar, mas tem mais alguém? Sim, só uma palavrinha. Pois não, fica à vontade. Bom dia, com Jesus. Então, irmãos, ontem eu estive na casa de uma amiga de 82 anos, o nome dela chama-se Rita. E lá, então, tinha uma senhora que estava, uma ajudadora, sabe? Uma senhora que é uma secretária da nossa irmãzinha Rita. E ao nós fazemos ali, eu dormi na casa dessa senhora. Pela manhã, ao fazer o culto, aí a irmã Rita disse para nós assim, vamos falar sobre o sábado. Aí a senhora levantou da cadeira de uma vez, falou assim, eu tenho muita coisa para eu fazer, não tem nada, não dá tempo não. Aí a irmã, não, pode sentar, não tem problema não, faça cada coisa na hora certa, não tem problema não, pode se sentar.
Aí ela sentou. Aí a irmã, ela perguntou, é verdade que quem não guarda sábado não vai para o céu? Não, é só vocês que vai para o céu? Aquele tom de voz assim, sabe? Assim, arrogante, sabe? Aí a irmã Rita não percebeu, eu percebi. Aí eu peguei e falei assim, ô irmã, então, eu posso falar? A irmã Rita falou, fala. Ela pegou e falou, a moça falou assim, não, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Você também é adventista? Eu falei assim, a gente procura ser cristão, né? Servindo ao Senhor Jesus na igreja adventista, assim. Eu realmente não tenho tempo de ficar ouvindo vocês. Aí eu peguei, abaixei a cabeça e falei assim, vamos orar, gente? Aí vamos orar. Aí orar, na oração, ela me interrompia na oração. Ela resmungava na oração. Então, a segunda palavra de Deus é que dá camuchão nos ouvidos, quando nós vamos falar da palavra de Deus, e realmente no sábado, falar do sábado para alguém, as pessoas não querem ouvir isso, elas não estão preparadas, né? Eu peço a Deus hoje, nesta manhã, que Deus nos prepare a nós outros, para que possamos dar o testemunho de que Cristo vive em nós, que nós somos realmente verdadeiros adventistas do sétimo dia, e especialmente guardando o sábado, com referência, com reverência, né? Como lá em Isaías fala, né? Se no sábado fazer as suas próprias vontades, tal. Nós já sabemos isso aí. Mas as irmãs aí estão comovidas e eu também fiquei. Realmente vai ser muito lindo ao nós aprendermos mais e colocarmos em prática como e quando e como devemos guardar o Santo Sábado. Que esse sábado é lindo e maravilhoso. Até no céu, né? Nós vamos dar continuidade à guarda do sábado. Amém. Amém. E hoje é aniversário do Éden, viu? Amém. Ah, sim. Amém. O Santo Sábado é santo, né? Que Deus possa nos abençoar. Mais alguém? Já fala, né, santo? Já fala que ele é santo, né? Verdade. Amém. Bom, Mais alguém? terminamos então, né? Eu vou sair daqui a pouquinho, né? Depois da oração, estou indo para outra sala onde nós temos a escola sabatina e ano bíblico. Sim, pastor. E Nós aí vamos você... ter mais 2 orações. Alguém poderia se Só habilitar para fazer as... Pois não, Eu posso orar. Vamos orar? Só um minutinho, O mãe. tempo está, o pastor tem outro compromisso, né? Sim. Alguém queria falar aí? Quem é? Não, sou eu. Em Provérbios 28, 9, lá fala assim, todo aquele que não ouve a lei de Deus, até sua oração é abominável. Isso aí inclui o Santo Sábado, eu acredito, né? Lógico, né? Sim. Ok, então vamos Com orar? certeza. Quem vai orar a segunda oração? São 2 orações. Pastor, você poderia fazer? Sim, posso sim. Pastor ora e depois em seguida a irmã. Vamos orar. Tá bem. Grande Deus de amor, te louvo, Senhor, por estar nesta sala com nossas queridas irmãs e irmãos, por ter, Senhor, apresentado a tua mensagem, ter ouvido a tua voz. Fica, Senhor, ao nosso lado, nos ajude, bom Pai, a entendermos que primeiro vem a fé e, consequentemente, vem as obras. Que primeiro o reavivamento e, por consequência, a reforma. E façamos as coisas simplesmente pelo fato de querermos te exaltar, te adorar e te servir. Em reconhecimento e gratidão a tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Fica ao nosso lado, ao lado de nossos irmãos. E que amanhã possamos ouvir testemunhos da mudança ocorrida no coração deles nesta madrugada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Querido, continuando na tua presença, continuando a oração do teu servo, pedimos primeiramente perdão pelas nossas negligências, pelos nossos pecados.
Pedimos que o Senhor crie em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós o espírito reto. Ensina-nos a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, Pai. Nos abençoe. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Toma cada família aqui representada em tuas mãos. Toma os nossos corações, Pai, para serem transformados pelo teu poder. Queremos sair daqui, Pai, alimentados e fortalecidos. Por isso nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmã Irani, a sua emoção é a nossa emoção. Que Deus possa nos abençoar sempre. Essa mensagem foi muito profunda. Nós, como guardadores do sábado, nós sentimos essa necessidade de sermos mais santos para que Cristo possa ser revelado em nós através da nossa santidade. E quando nós santificamos o sábado, as pessoas vão ver Cristo em nós. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos aqui. Desejamos um feliz aniversário ao irmão Éden, que Deus possa te abençoar poderosamente. E todos os aniversariantes deste mês, que Deus possa abraçar do mês que vem também, todos os meses do ano, né? É um privilégio estarmos vivos para podermos falar da volta de Jesus, testificar da mensagem da salvação, da santificação do sábado. Isso é maravilhoso. Que Deus possa abençoar todos. Eu não consigo mais partilhar o hino aqui final. Alguém poderia compartilhar? Então a gente faz mais uma oração e encerra. Tá bem. Berenice, vamos Pois só não. encerrar, porque o pastor tem que sair, Ah, ele está sim, como, ok, ele está como verdade. anfitrião e ele que tem que fechar a sala. Pois Tá? não, pastor, ok. Pode Então, encerrar, então. vamos- Que Deus abençoe. Deus Nós abençoe a vamos todos. encerrar para o pastor ir para a escola sabatina, senão ele não vai para a escola sabatina. Deus Ok. guarde vocês. Até amanhã. Grande Até abraço. amanhã. Pessoal, então até amanhã, né, Aurenice? Até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Amém. 5 horas da manhã no Brasil, 9 em Portugal. Que Deus possa nos abençoar. Tchau, tchau, Amém. querida. Até mais. Tchau, tchau.